Olá, Mirante, tudo bem? Neste vídeo você vai aprender sobre os 4 pilares da gestão empresarial. Se você é empreendedor ou empreendedora, independente de qual segmento, porque negócios é um projeto, esses 4 pilares estruturam um projeto empresarial. Então, fica aqui comigo que eu já vou te explicar. Seguinte, essa estruturação de pilares faz parte do meu método focado na gestão empresarial 4D. O meu nome é Suelen Borelli, eu sou Nexialice Gestão Empresarial, atualmente CEO da Borelli Academy e também palestrante. E mais de 10 anos eu trabalhei em empresas multinacionais. Minha formação é em gestão de recursos humanos, mas eu fiquei 10 anos na segurança do trabalho. E também já fiz publicidade e propaganda, nível técnico, mas um aprendizado que me ajudou a enxergar algumas questões sobre os negócios no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu decidi empreender na primeira fase, porque eu estou numa segunda fase, o que eu tinha era a minha especialidade. Então, eu acredito que assim como você, dependendo quem está vendo, o especialista, quando ele tem o conhecimento sobre algo, ele tem uma expertise sobre determinados assuntos, ele começa a empreender porque o mercado precisa. Na verdade, tudo aquilo que é ofertado hoje no mercado, o mercado precisa, até as coisas ruins. A questão é você ser escolhido para isso. E é aí que começa toda uma jornada de estruturação. Porque às vezes você é muito bom no que você faz, mas não basta hoje ser bom no que você faz. Isso é a sua especialidade. É como você ser um jogadora de futebol, que você é muito boa com embaixada. Mas na hora do jogo, você não tem performance, percebe? Então, às vezes no individual, você dá o show. Só que quando você vai para o mercado, já entra meio que no coletivo. E é aí que muita gente tropeça no campo. Então, quando a gente fala de gestão empresarial, a gente está falando do campo para você jogar, que é o campo que precisa ser configurado para você entrar em campo. Então, você garante o quê? A sua especialidade. Agora, a gestão ela tem diversos pontos. E esses pontos, eles são estruturados em pilares. Então, o que eu enxerguei? Primeiro, se você fatura abaixo de 50 mil mês, você tem que aprender a organizar esses pilares no seu negócio. Claro que esses pilares que eu vou explicar agora fazem parte das nossas soluções, mas eu quero te dar uma ideia do que é, até para você ter o contraste, tipo, eu entendi, faz sentido, eu posso ir sozinho ou eu posso ir junto com a Borelli Academy e estruturar o meu negócio. Então, o primeiro pilar, o pilar que todo mundo já vive, que tem a ver com a especialidade, é o pilar da operação. Deixa eu só dar um avançar aqui. Esse primeiro pilar é o pilar da operação. O pilar 1 significa o seguinte: independente do que você vai construir, algumas coisas precisam acontecer nele. Tem a ver com a nossa rotina, tem a ver com o nosso dia a dia. O operacional, ele precisa fluir. Então, existem coisas que precisam acontecer nele para ele estar com uma gestão eficiente. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, duas situações que a gente costuma fazer, orientar o cliente ou estruturar no cliente. Como assim, Sueli? Só para aproveitar o gancho, hoje a gente atua com dois mundos: quem fatura abaixo de 50 mil mês e quem fatura acima. Quem fatura baixo, normalmente é MEI, ME, PP, chega até ser EPP, e são profissionais liberais, especialistas nos seus segmentos, autônomos, então pessoas que faturam entre 10, 20, 30, mas sempre abaixo de 50 mil mês. Quando você está nesse cenário, você precisa estruturar o seu negócio pela gestão empresarial. Por quê? Porque você ainda não tem mentalidade, não tem processo e não tem movimento suficiente para esse número ser contínuo no seu negócio. E isso faz com que você tenha muita dificuldade em algumas coisas. Então, tem gente que ainda está no nível de sobrevivência, que às vezes não está conseguindo nem pagar os custos fixos do mês, ou então paga, mas não sobra nada, percebe? Então, essas nuances são indicadores. Na verdade, tudo que acontece no seu negócio é um indicador do corpo empresarial.
E às vezes o especialista, ele tem visão só da especialidade dele. E aí ele fica mergulhado na operação. A operação não é ruim, só que ela precisa ser trabalhada para você avançar para os outros pilares. Então, o que acontece na operação? É entrega. Isso é o mínimo. Ou seja, aquilo que alguém comprou de você, seja lá o que for, precisa ser entregue. Então, uma das coisas que precisam ser vistas na operação é a entrega. E a gestão da entrega, então, ela faz parte da gestão da operação. Basicamente, ela é o primeiro ponto ali. Só que quando a gente está falando desse pessoal que fatura abaixo de 50 mil, hoje a gente tem uma solução para esse público que ela já está desenhada. A gestão da entrega, ela tem o lugar certo, não é o primeiro ponto. Tem outras coisas que precisam ser vistas antes para que quando você entregue, você tenha uma gestão melhor. Mas de qualquer maneira, no resumo da ópera, a primeira coisa, a primeira regra da operação é: se você vendeu, você precisa entregar. Ponto. E quanto melhor for essa entrega, melhor a sua empresa vai ser vista. Um outro ponto que a gente sempre olha, independente se é esse público de 50 a menos, vamos colocar assim, 50 mil mês menos, porque são pontos que eles precisam corrigindo na parte exatas do negócio e na parte comportamental. Então, vamos supor assim, ó, nem que você tiver uma planilha. Aqui a gente nem usa planilha de Excel, exceto para projetos, essas coisas. Mas você precisa saber qual é a solução que você está entregando, que passo que está. Não é assim a essência, inclusive, de negócios como a iFood. Olha quantas gestões de entrega, olha como a entrega é importante. Surge até negócio. O próprio Uber. O Uber ele não deixa de ser uma entrega, né, de pessoas para destinos, porque essa logística ela é sempre importante. Se a pessoa comprou, você precisa entregar. Só que o que pode te ajudar a otimizar isso, além da parte exata, é a habilidade da gestão do tempo. Habilidade com a gestão do tempo que você começa a ter uma rotina mais otimizada. Então, esses são dois pontos que nascem com certeza na gestão da operação. Tem mais coisas? Sim, mas eu quero deixar o vídeo mais enxuto para você entender quais são os 4 pilares e o mínimo de um máximo, vamos colocar assim, que a gente olha nos pilares, mas tem muito mais coisas, tá? Aí você deve estar se perguntando, e quem fatura acima de 50 mil? Aí a gente entra como especialista, na verdade como nexialista, aí a gente entra com consultoria, nexialista em gestão empresarial. Porque quem está faturando abaixo de 50 mil, ainda dá tempo de aprender, da pessoa poder ter esse poder dela executar, até que ela tenha o que? Caixa para começar a delegar. Então, quem fatura abaixo de 50 mil ainda está no nível de aprender e fazer. Por isso que daí, no caso, a gente tem metodologia, né, dentro do nosso ecossistema de gestão empresarial, que é o Market Hunt. Ele é um processo andragógico, porque é um processo onde o adulto, ele acessa informação, ele pratica e ele gerencia. Então, não é pedagogia, é andragogia. Só que algumas pessoas às vezes precisam de pedagogia, mas aí são casos e casos. Agora, quem fatura acima de 50 mil, querendo ou não, o negócio ele meio que já está um tempo no mercado, às vezes ele tem faturamento, ele tem que pagar as contas, mas ele tem alguns problemas nos pilares, sim, igual, só que a forma de resolver muda. Então, ao invés do dono aprender, ele muitas vezes ele vai delegar para alguém desenrolar, mas ele precisa de que alguém conduza mais rápido ou até executa e fala assim, ó, vamos contratar, vamos fazer isso, aquilo. Então ele precisa do consultor para poder agilizar o que ele precisa resolver. Então assim, os problemas são os mesmos, para um público 50 menos e 50 mais de negócio, mas a forma de resolver às vezes muda. Então, de qualquer maneira, o pilar 1 tem que funcionar, é turbina, tá? E qual é o pilar 2? Aí o pilar 2 é exatamente a função que hoje o nosso sistema de gestão faz, porque a maioria até está no pilar 1, porque você tem alguma coisa para vender. Vou pegar aqui um exemplo, você tem a venda de celular? Ué, toda uma operação gira em torno para estruturação, para funcionar a tecnologia. Então, o projeto, primeiramente, ele é pensado, né? Aí tem, lógico, toda uma cadeia de publicidade e tal, mas uma vez que a pessoa compra, tem que funcionar. Senão a pessoa vai lá, faz reclamação e tal, tal, tal. Então, muita coisa tem que ser estruturada no operacional
para que o produto fique pronto e a entrega seja realizada. E serviço é a mesma lógica, tá? Só não tem o produto, mas a lógica ela é a mesma. Então, como eu sempre digo, operação é turbina, ele tem que funcionar. Então, não tem como deixar de ter operação. É que quando você fatura abaixo de 50 mil mês, naturalmente você ainda é a pessoa que é responsável pela sua operação. É você que coloca a mão na massa. Só que se você não entender como praticar gestão no pilar 1, e agora olhar para o pilar 2, porque o pilar 2 ele vai te dar dados daquilo que você já está fazendo. E aí você começa a ter clareza para onde ir. Porque o pilar 2 é a gestão de marketing. Marketing é mercado. Neste exemplo que eu dei do futebol, é equivalente ao campo. Então, se eu já estou no jogo quando estou empreendendo, se você já vendeu, você já está no jogo. A pergunta é, quais são os números do seu jogo? E é onde muita gente não sabe olhar. É aqui, basicamente, que entra o nosso ecossistema de gestão empresarial, que entra o Marketing Hunt, que eu deixei até a logo dele ali. Então, muita gente não tem, principalmente quando se fatura abaixo de 50 mil, e aí você passa a ter, então você pega aquilo que você está fazendo na sua operação e começa a enxergar os dados. E tem muita gente que tem dificuldade com isso, tem muita gente que tem preconceito com isso. Só que uma coisa eu digo, qual é a pessoa que está mais interessada em fazer o seu negócio dar certo? A gente já teve cliente que a pessoa não tem paciência de olhar. E aí, aonde a gente vai aprendendo são os perfis de pessoas. Então, o que a gente acaba criando quando a gente analisa perfis de clientes que a gente vai recebendo? A gente vai criando novas soluções. Então, às vezes, pelo modo andragógico, ou seja, que é um processo self-service, que já está desenhado, já está estruturado, é você aceitar que, tipo assim, olha, para eu fazer tudo isso aqui acontecer com uma pessoa, custaria muito mais caro. E eu fazendo, às vezes a pessoa não tem conhecimento. Então você já adquire um projeto pronto. E aí você precisa entender, por isso que tem que passar pela parte educacional, mas já praticar. Só que isso é self-service, ou seja, você vai fazer no seu momento conforme você vai andando. E a gente orienta, aí tem as orientações, tem um onboarding e tudo. Mas chega um momento que, mesmo sendo assim, a pessoa fala: olha, eu estou bugado na minha operação. E aí ela pode adquirir, por exemplo, mentoria pedagógica. Aí sim a gente pega na mão e faz sessões com ela para poder guiar. Só que mesmo a parte do self-service, vamos colocar assim, tem muita coisa para ela poder tirar do colo. Então a gente percebe que assim, realmente a parte comportamental, ela é um grande impeditivo, mas ela não vai ser uma muleta para a gente. Então a gente vai criando antídotos para que falasse, olha, melhora a sua gestão do tempo. Olha, a gente tem a mentoria. E aí você vai resolvendo tudo que precisa ser resolvido, porque você tem que focar em fazer o que tem que ser feito. E aí você fala, mas toda empresa vai fazer assim? Olha os seus números. A maior resposta para você é quanto tempo você está no número que você está. Porque o número de faturamento do seu negócio, ele é um indicador da performance do seu negócio. Você pode não estar onde você quer, mas você tem todo o potencial para ir. Eu acho que a maior perda, sinceramente, do empreendedorismo é quando o empreendedor não fez tudo que era possível para o negócio dele dar certo. E aí ele tem que reconhecer que, primeiro, tem coisa que você não sabe. Você conhece sua especialidade, mas de gestão empresarial você sabe como é que é, onde que mexe? Porque às vezes eu pergunto para pessoas, sabe o que é gestão empresarial? E eu pergunto assim mesmo, porque eu quero saber o que está na mente às vezes da pessoa. Tem gente que fala, é gestão financeira. Eu falei, gestão empresarial, gestão financeira é isso, gestão empresarial é isso. Gestão financeira é um ponto dentro da gestão empresarial. Então, às vezes, confunde, e aí pela ignorância, na ignorância não, às vezes pela arrogância não se abre para conhecer e é como se você tivesse fechado para ser melhor. Então, sim, às vezes a gente tem que vestir, né, as sandálias da humildade e falar assim, olha, eu desconheço, o que eu tenho que fazer para dar certo? Primeiro, você tem que organizar a sua operação. Eu falei 2 pontos aqui, gestão de entrega e gestão no tempo, é habilidade. Segundo, você precisa ter dados do seu negócio. E como é que você vai fazer dados?
Você precisa ter tecnologia. Sueli, mas eu não sei essa tecnologia. Exatamente, hoje nós temos, você adquire essa nossa tecnologia, passa a ser sua, né, dentro do, um modelo SaaS, a gente é um prestador de serviço que usa tecnologia, você passa a enxergar seus dados, você passa a enxergar seu negócio. E isso te dá clareza. Você vai ler de uma hora para outra? Não. É gradativo, né? Você vai buscando esse entendimento, vai subindo de nível. Só que chega uma hora que você passa dessa fase, a curva de aprendizado aconteceu e você passa a enxergar um mundo que você nem imaginava. Então tem coisa que às vezes a gente precisa lembrar, peraí, por que uma empresa falaria isso? Porque é um fato. Muitas empresas estão morrendo por não ter isso, por não ter dados. E aí, muitas vezes, a pessoa quer ir lá para o pilar 3, porque o pilar 3 é a gestão do marketing, que é o movimento no mercado. Só que o marketing ele precisa de dados, porque como você vai fazer movimento se você não sabe para onde você vai? E quando você faz movimento, os resultados que vêm estão impactando onde, se não é medido, percebe? E sim, o marketing ele te leva muito mais próximo dos ganhos financeiros, porque quem é visto é escolhido. Só que uma vez que te escolhem, você pipoca na entrega, como acontece com várias pessoas, gente, já perdeu a próxima fase. Então, sim, tem negócios que são mais desafiantes porque requer a reconfiguração da mentalidade, como o nosso. Agora, gente, até droga vende. Até droga vende. Então, se o que é ruim vende para deixar a pessoa ruim, aquilo que, por mais desafiante que seja, vai elevar a sua consciência, suas habilidades, o seu movimento, não é para ser visto de uma forma negativa. E por que eu estou falando assim? Porque a gente tem diversas hoje situações de quem está, de quem saiu, e normalmente pessoas que não estão não fizeram nem o mínimo necessário dentro de uma metodologia proposta para alcançar. Então, é assim, você tem escolhas, né? Como eu disse, até droga vende. Só que a que preço? Se você ama o que você faz, eu amo o que eu faço, é a sua especialidade, mas a sua entrega é onde te dá a satisfação do resultado. Quando você entrega aquilo que você vende e a pessoa tem um resultado positivo e isso para você volta como uma confirmação desse circuito, aí você fala, caramba, por que não ter mais pessoas passando por isso? E aí é uma seleção natural, né? Tem quem faz mais sentido, quem faz menos sentido. Só que isso é especialidade. E às vezes você até fatura. O problema não é o faturamento. Para alguns, o problema é o faturamento. Para outros, não é mais faturamento. Mas aí é a gestão da energia para esse mundo que você está criando girar. Então você precisa cuidar da sua operação, você precisa olhar para os seus dados. E aí sim, mesmo, né, tendo o cliente, como eu posso mostrar mais aquilo que eu faço? E aí a gente começa a ter algumas questões aqui no pilar 3, que ou você aprende ou você terceiriza. E eu sempre sou a favor de primeiro o empreendedor entender, porque ele não precisa saber fazer tudo, mas ele precisa entender o todo. E é exatamente por isso que aqui a gente transforma especialista em gestor empresarial do seu próprio negócio, para ele ter a visão dos pilares. E mesmo que ele execute em cada pilar, porque quem fatura abaixo de 50 mil mês, normalmente ela está muito mais agarrado aí ao pilar da operação e depois até os outros. E parece que sobrecarrega. Só que em algum momento a sua habilidade foi melhorada, e aí a rotina começa a ficar mais leve, você começa a aterrar seus dados, e aí você começa a ter mais leveza na sua rotina, não só das atividades, mas também com a demanda que você tem. E aí você começa a definir novos caminhos, e aí começa a entrar mais dinheiro, a ponto de você, começar a construir o pilar 4, que é a gestão de pessoas. Eu sempre falo que, deixa eu só diminuir aqui, fica no mesmo lugar. Primeira pessoa do seu negócio é você. Então, você já tem o pilar 4 pelo fato de você existir. Só que as segundas pessoas que a gente vai ter ali são fornecedores, muitas vezes. Para
Ou aí depende, né? Pode ser clientes, as segundas pessoas, porque às vezes aquilo que você vende é suficiente para entregar para um cliente direto, mas daí dependendo do que você entrega, se você precisa de fornecedores para insumos ou suporte dentro do que você precisa, você já vai ter é, prestadores de serviços fixos muitas vezes, como a contabilidade, dependendo do nível de faturamento que você está. Dependendo do trabalho, por exemplo, nosso, que trabalha com tecnologia, a gente tem um TI fixo. E aí isso faz parte das despesas fixas da empresa. Mas porque dentro da minha entrega eu preciso ter esse tipo de fornecedor, percebe? Agora, se é uma entrega direta de uma outra solução onde eu entrego diretamente, aí eu não preciso do fornecedor, mas daí, de qualquer maneira, no meu mapeamento de gestão de pessoas, está eu, os fornecedores e os clientes. Agora, qual que é a última figura dentro aqui da gestão de pessoas? É como quando você começa a ter colaboradores internos. E aí sim é uma nova fase, né? Então, cada categoria dessa ela precisa ser gerenciada. No pilar 3, por exemplo, é a saída para o mercado, no mínimo tem 3 níveis. Aí dentro de cada nível tem subníveis. Então, por exemplo, primeiro nível do pilar 3, que eu considero o nível 1, que é a base, que é o alicerce. É networking. Network é a primeira coisa que você vai olhar, porque quando você tem aí isso daqui vai ficar para um outro vídeo, que eu vou falar mais sobre os capitais no negócio, mas só para você entender aqui rapidamente. Quando você é especialista no seu segmento, você tem o seu capital intelectual, porque é seu. Então você entrega, você vende, né? Você dá conta daquilo, é a sua pegada, é a bola do jogo. Aí o que precisa ser feito na gestão da operação é a otimização disso, que daí é onde, com conhecimento, pelo Market Hunt ou pela consultoria nexialista, você tem para poder lapidar. E aí a gente tem o pilar 2. Aí o pilar 2 precisa ter a tecnologia, no caso a gente tem, né, que é o Market Hunt, que é o ecossistema, onde você aplica a sua operação e aí você começa a ver os dados do seu negócio. E começa essa transformação porque existe um ecossistema para você se transformar. Só que daí você começa a ter uma visão do que, vou para o mercado. Então uma coisa leva a outra. São fases, só que depois isso aqui vira um ciclo, porque o tempo todo tudo gira em torno disso. Então, enquanto você não fatura pelo menos aí os 50 mil mês, a empresa, o empreendedor ainda precisa configurar a mentalidade, ainda precisa desenvolver algumas habilidades e o mercado precisa te conhecer. Às vezes a gente fala assim, aqui, vou dar o nosso exemplo da Borelli Academy. Nós temos o Pilar 1 funcionando, nós temos dados de mercado e a gente está o quê? Trabalhando, já trabalhou o primeiro nível, trabalhando o segundo para o terceiro nível do marketing, ou seja, a gente está indo mais longe ainda. O vídeo aqui, por exemplo, tem a ver com esse nível 2 aqui do marketing, que é a criação de conteúdo, que está dentro do inbound marketing. Então, entender a função de cada coisa faz você, do tamanho que você é, fazer o que tem que ser feito, até que aumente essa vinda, e aí você fala, olha, aí eu tenho que cuidar de mim, né? No pilar 1 eu sou a primeira pessoa, então tem que fazer a gestão da vida pessoal. Tem que estar bem, é a unha, é cabelo, bigode. E aí fala, e o relacionamento com o fornecedor? E não sei o que lá. O fornecedor tem que estar pago. Então você não pode pipocar com o fornecedor, porque tá dentro do seu pilar. Cliente tem que estar satisfeito, tem cliente fixo, tem cliente que não é fixo, aí depende do tipo de solução. Então você olha para o todo, mas você não se perde. E essa é a vantagem de organizar o seu negócio por pilares. Então, este vídeo é para você conhecer sobre, mas num futuro não muito distante a gente vai ter um livro sobre, porque eu vou escrever, já está no meu planejamento. Só que primeiro eu estou tirando algumas coisas do colo, já estou colocando no mundo verbalmente que isso vai acontecer. Mas você não precisa esperar que o livro saia. O que é que vai fazer o seu negócio avançar? Gestão empresarial, mas não é qualquer uma. Então, por isso que o nosso é bem específico. A nossa gestão empresarial é a 4D, que é a metodologia da Borelli Academy. Aí dentro da nossa metodologia a gente tem os pilares da gestão, que estrutura isso, a gente tem o processo TED, a gente tem o que? Recursos, ferramentas e conhecimento para que você
tenha acesso a não só a informação, mas a esse mundo que vai fazer realmente a vortex do movimento acontecer. Mas se você entender esses 4 pilares, você vai ver que provavelmente os seus pilares não estão estruturados. Por isso que acontece tanta mortalidade empresarial. Você pode ir resolvendo várias pecinhas desse quebra-cabeça. A gente oferta pelo menos um tabuleiro estruturado. Porque se você tem um tabuleiro, mesmo que você adquire conhecimento por partes, você tem onde alocar a informação. Tudo tem lugar. Princípio da ordem. Tudo tem lugar. Então, se você entendeu esse vídeo, se para você ficou esclarecido, curta. Compartilha com um empreendedor, uma empreendedora, principalmente se for advogado, consultor, corretor, terapeuta, que está faturando abaixo de 50 mil mês, que se sente perdido no seu negócio. Faça que a pessoa pelo menos conheça essa proposta. Agora, como você pode vivê-la? Você vai sair adquirindo nossas soluções de uma vez? Não. Na descrição desse vídeo, a gente tem um evento que chama Imersão Gestão Enxuta. É nela que você tem uma experiência, uma primeira experiência com a Borelli Academy, para que você entenda essa jornada dessa gestão empresarial 4D, porque várias coisas antecedem antes dos pilares. E aí você entendendo a lógica do todo, você tem mais poder de tomar decisão. Então, tudo que você precisa fazer aqui com a gente é participar dessa imersão que ela é online. Então você clica aqui na descrição do vídeo e aí você vai ver qual é a próxima data, porque a gente faz a cada 2 meses. Se nessa data que está aparecendo você já conseguir participar, já faça a sua inscrição, faça o pagamento lá da taxa administrativa e você já vai estar inscrito e inscrita. Não consegue naquela data, a gente tem o grupo Germinar, que é o próximo link. Agora eu não lembro se ele está em primeiro ou se está em segundo. E aí você pode clicar, tá inclusive no rodapé da página sobre o evento, bem no rodapé tem um link que te leva para esse grupo Germinar. Quando você entra, você aguarda aprovação. E aí, por lá, a gente vai informando as novas turmas. Então, mesmo se essa data que você vai ver não dá para você, entra no grupo e aguarda a próxima turma. Mas é essencial você entender, você configurar. Porque, gente, às vezes você está perdendo tempo, dinheiro e energia por falta de conhecimento organizado. Informação não falta, mas a gente fornece conhecimento organizado. Uma vez que você tem conhecimento organizado, você tem consciência. E aí você pode escolher como. Aí sim vem inteligência, porque você vai escolher. Olha, eu entendi, faz todo sentido, bora para a próxima fase. A coisa mais gostosa, isso é leveza, isso é poder. Ó, entendi, porém não tenho verba agora. Você vai se planejar financeiramente e no momento certo você vai adentrar, mas você tem consciência. Ah, eu não entendi, fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo. A gente tira a dúvida. Dúvida serve para a gente poder despertar. Faça pergunta mesmo. Se tem dúvida, tem medo. Tem que falar, verbaliza. Verbalizou, aliviou. Então, os 4 pilares da gestão empresarial, 4D, são esses. É uma metodologia exclusiva do Borelli Academy. Talvez você encontre no mercado algo semelhante, mas a forma que eu conduzo hoje, tanto para quem fatura abaixo de 50 mil mês ou acima, seja pelo Market Hunt, pela consultoria Nexialista, a gente usa os mesmos pilares. E aí, claro, gente, como que cada um aplica, aí é o como, né? Aí já é o por dentro do processo. Mas é isso. Eu desejo que você tenha entendido e coloque nos comentários o que você achou, se você entendeu, se você tem alguma pergunta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.